Professor, nós vamos aproveitar agora, eu queria interromper em função disso, porque nós vamos conhecer a opinião de um outro especialista que é o historiador André Chivitarese. Ele é professor de História Antiga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Normalmente, quando a gente pede uma prova concreta, nós esperamos um objeto palpável, não é? A cama, a casa, a roupa. Bom, isso não tem. Então, olha só, sobre Jesus, tá? Prova palpável sobre Jesus não existe, tá? Então, novamente, não existe nenhum tipo de prova material, prova palpável sobre Jesus, sobre cristãos no primeiro século, tá? Isso não existe. Só o que eles vão te dar é Bíblia. E aí vão fazer um monte de malabarismo em cima da Bíblia para falar que Jesus existiu por causa da Bíblia, tá bom? Mas, do ponto de vista acadêmico, científico, nós Acadêmico-científico. Vamos ver qual que é a prova acadêmica científica, entre aspas. Vamos lá. trabalhamos com o que se estabeleceu como a múltipla confirmação. Isso é, quando autores diferentes, que nunca se viram, que nunca se leram, que nunca se encontraram, são capazes de afirmar frases, ditos, ideias exatamente iguais entre eles sobre Jesus. Então olha só, ele está falando aqui, eles olham a Bíblia, né? E aí ele tem, por exemplo, assim, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí eles estão concordando em alguns pontos, aquilo ali eles falam que é múltipla atestação. E não que é cópia, né? Todo mundo sabe que Mateus copia Marcos, provavelmente Lucas também, e um copia o outro. Aí, por exemplo, Paulo está copiando os evangelhos também. Aí na cabeça deles isso é múltipla atestação, e eles nunca se leram. Tá entendendo, cara? Você entende isso, a loucura que é isso? Então, olha a evidência do cara. Pegar a Bíblia, comparar um texto que foi copiado de outro, mais antigo, né? Que Marcos é o mais antigo em relação aos demais. E aí eles copiam Marcos e aí fala que isso é múltipla atestação, que os caras nunca se leram. Os caras nunca se viram, nunca se conheceram. Tá entendendo a loucura que é isso? Vou dar um exemplo. Olha o exemplo que ele vai dar, hein? Olha o exemplo que ele vai dar. Paulo, que é o autor mais antigo que nós temos em termos de... Ele tá falando que Paulo é o autor mais antigo que nós temos. Baseado em quê? Em nada, tá? Porque Paulo, ele tá copiando os evangelhos. Eu vou provar isso para vocês daqui a pouco. Vamos lá. Produtor de cartas, não é? Ele é capaz de registrar, palavra por palavra, o que Jesus disse na última ceia pascal. Olha só. Paulo é capaz de registrar, palavra por palavra, o que Jesus disse na última ceia. Como é que ele sabe qual foi a palavra por palavra que Jesus disse? Ele tem máquina do tempo? O Chivitarese tem máquina do tempo? Ele voltou no tempo e falou assim, Jesus disse isso e Paulo copiou igualzinho, hein? Rapaz, caraca, Paulo é bravo mesmo, hein? Paulo nem estava aqui e copiou igualzinho aquilo que Jesus disse. Caraca, brabo, não é isso? Aí complica, né? Mas vamos ver o argumento. Será que foi máquina do tempo ou será que foi outra coisa? Vamos lá. Junto dos seus discípulos. O que Jesus disse na última ceia pascal junto dos seus discípulos. Marcos, um evangelista que veio muito depois de Paulo, sem nunca ter lido Paulo, foi capaz de também falar exatamente as mesmas palavras que Jesus disse. Então, olha só, na cabeça do Chivitarese, tá? Paulo, ele veio antes de Marcos e não o contrário, né? Marcos que veio antes de Paulo e Marcos também copiou palavra por palavra. Então, nós temos aqui alguém que tem máquina do tempo e que presenciou a Santa Ceia, né? Que sabe exatamente o que Jesus disse e o que ele não disse, né? Baseado em quê? Baseado na Bíblia. Isso aí são as provas de que Jesus existiu, tá? Galera, deixa eu refutar, antes da gente continuar o react, deixa eu refutar isso aí que ele falou, tá? Vamos ver se são as mesmas palavras. Olha só. Marcos 14, tá? Marcos, para quem não sabe, seria o primeiro evangelho. E os demais copiam Marcos, tá? E, comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é meu sangue, o sangue de Novo Testamento, que por muitos é derramado. Então esse é o texto de Marcos. Vamos ver se esse texto é igual ao de
ao de Paulo? Vamos verificar aqui, ó. 1 Coríntios 11, tá? 1 Coríntios 11. Então vamos ver aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então Paulo está falando aqui que ele recebeu por revelação. Isso aqui já não é histórico, tá? Isso aqui já não é histórico. Mas vamos ver qual que é a revelação de Paulo, ó. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Guarda isso aqui, galera. Fazei isto em memória de mim. Tem isso aqui em Marcos? Não, né? Não tem, né? Beleza. Guardar isso aqui, né? Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então isso é a afirmativa que está em Paulo, em 1 Coríntios 11. Agora vamos ver um outro evangelho que é posterior a Marcos, né? Ou seja, foi escrito depois, que vai se utilizar da mesma construção que Paulo. Vamos ver aqui, ó. Lucas 22, tá? E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Caraca! Mas quem está falando em fazer isto em memória de mim é Lucas 22, não é Marcos. Então o único evangelho que traz a expressão fazer isto em memória de mim é Lucas 22. Nenhum outro evangelho traz isso. Então tem como o Paulo estar copiando Marcos? Não. Paulo só pode estar copiando o evangelho de Lucas. Fazer isto em memória de mim. Nenhum outro evangelho traz essa expressão. Tá aqui, ó. 1 Coríntios 11, fazer isto em memória de mim. Então, 1 Coríntios 11 é tardio. Aí o que vai ter que acontecer aqui? Então, há uma argumentação bastante plausível para dizer que Jesus existiu. Qual é a argumentação bastante plausível? Que ele está fazendo uma teologia em cima da Bíblia. A Bíblia é a argumentação plausível, né, que na cabeça dele, eles estão copiando literalmente o que Jesus disse. Eles voltaram no tempo, né, viram o que Jesus falou, e aí na cabeça deles Paulo está copiando certinho. Paulo estava lá do lado assim, ó. Paulo diz que recebeu por revelação, né, que Jesus falou para ele, ele copiou certinho. Marcos também. Não, isso não é possível, isso não é histórico. Isso daí é fé, teologia, tá? Na história a gente tem que trabalhar com materialidade, com coisa palpável, com documentação. A documentação que vai trazer a semelhança textual é Lucas. Então Paulo está depois de Lucas. E aí vai ter que falar que Paulo é interpolação, porque senão acabou Jesus histórico, né? Aí querem ver? Aposta comigo, pergunta aí pro Chevitarese, pra Juliana, pro Matias, pra qualquer um que é da área de história. Aquele outro menino lá que eu esqueci o nome dele, pergunta pra qualquer um deles se isso daí que eu falei é Paulo depois de Lucas. Aí vão ter que falar que é interpolação. Até aqui não era, tá vendo, né? O Chevitarese falando, até aqui era copiando o que Jesus tinha dito. Depois desse meu vídeo, vai ser interpolação. Apostar em quanto? Quanto vocês querem apostar, meu colega? Muito embora a gente não conheça a sua casa, não conheça a sua cama, não conheça a sua roupa. E digo mais. Então, ou seja, não tem nada de Jesus, tá? Existe alguma coisa de Jesus? Não. Conhecemos alguma materialidade de Jesus? Não. Existe evidência arqueológica de Jesus? Não. Existe de cristão no primeiro século também? Não. Não existe nada. É tudo lá em Roma. Tudo em Roma. E bem tardiamente. Hoje, a história, a arqueologia já conseguem ver a sombra que Jesus projetou. Ah, eles conseguem ver a sombra, né? Conseguem ver a sombra, né? E essa sombra pode ser qualquer coisa, né? O quê? A Bíblia. A sombra é a Bíblia, gente. Aí complica, né, mano? Aí complica. Qual que é a sombra de Jesus? Uma interpretação que eles fazem da Bíblia. Teologia. Esses aí são teólogos. No seu andar. Ainda não chegamos nele, mas já conhecemos a sua sombra. E acho que a tendência, cada vez mais em que a pesquisa avançar, principalmente arqueológica, nós vamos chegar a Jesus. Dia chega em Jesus, né? Deixa a pesquisa avançar, né? Tá séculos aí, milênios aí, e um dia chega lá, né? Tá bom.
Voltamos com o Canal Livre, que esta noite debate a história de Jesus com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Para Pedro Paulo Funari, que é professor de História e Arqueologia da Unicamp, mais vestígios da vida na Galileia, na época de Jesus, ainda serão descobertos nas próximas décadas. Vamos ver o que ele diz. Então ele é um professor de História e Arqueologia, tá? Vamos ver as provas e evidências do professor de História e Arqueologia sobre Jesus. Vamos lá. A arqueologia ela é muito importante porque ela nos fornece o contexto no qual Jesus viveu. Nos fornece o contexto do qual Jesus viveu. Ele já parte de um pressuposto que Jesus viveu e existiu. Qual é a prova que tem disso? Nenhuma, mas já parte do pressuposto que viveu e existiu, entendeu? Vamos ver aqui agora, hein? Presta atenção. Temos muitas informações que provêm de escavações na Terra Santa, na Palestina. Elas se referem tanto às maneiras como as pessoas viviam. Tá. As escavações é da maneira como as pessoas viviam, não sobre Jesus ou cristãos, tá? Tem que deixar isso claro. Porque eles vão induzir nessas coisas assim, aí o público leigo pensa que eles estão tendo prova dos seguidores de Jesus, tá? Mas não. É das pessoas daquele período e não de Jesus e seus seguidores, tá bom? Como que viviam as autoridades, como vivia o povo comum. Na Palestina, a vida era ao mesmo tempo muito simples, porque a população local dos seguidores de Jesus eram pessoas analfabetas que viviam no campo. Tá vendo? Os seguidores de Jesus eram pessoas analfabetas que viviam no campo. Com base em quê? Em nada, na Bíblia. Entendeu? Aí eles já vão inferindo que tinham seguidores de Jesus. Existe evidência arqueológica disso? Não. Estão pegando isso de onde? Da Bíblia. Pede para ele aí uma evidência de um seguidor de Jesus. Não tem. Não tem nada disso. Aí eles vão inferindo, com base na Bíblia, essas questões aí. Tá vendo? De atividades muito simples como a pescaria, que eram os primeiros seguidores de Jesus, camponeses. Viu? Da onde que ele tirou essa informação? Foi da arqueologia? Não, foi da Bíblia. A Bíblia falando lá que Jesus recrutou lá pescadores, né? Da arqueologia, tem isso? Não, só da Bíblia. Ao mesmo tempo era uma sociedade muito complexa, porque havia cidades inclusive com uma população estrangeira que falava outra língua, que era o grego. Havia tropas romanas que vinham soldados de pontos muito distantes do Império. Portanto, Jesus conviveu, embora os seus seguidores e seu círculo mais íntimo fossem de pessoas muito humildes, ele conviveu com pessoas de diferentes origens étnicas, de uma região muito grande do Mediterrâneo Antigo. Nós descobrimos há um tempo atrás um barco na Palestina que é muito parecido com o que teria sido o barco dos pescadores que seguiam Jesus, como Pedro, e que Jesus mesmo utilizou. Então, olha só. Eles encontraram um barco que era parecido com o que os seguidores de Jesus e o Jesus teria utilizado, cara. Só que ali ele falou que Jesus utilizou. Ou seja, novamente, pressuposto, cara. Eles encontraram o barco de Jesus? Não. Encontraram o barco dos seguidores de Jesus? Não. Eles encontraram um barco de pessoas, né? Aí eles falam que esse barco, eles dão a entender, né, que era o barco que Jesus utilizou. Com base em quê? Porra nenhuma, só na Bíblia. Vocês estão entendendo como é que funciona? Vocês estão entendendo o modus operandi desses caras? É assim. Eles fazem inferências com base em coisas que são encontradas no local por pessoas daquela época e falam que é de Jesus, falam que é de seus seguidores ou dão a entender isso, né? E as pessoas acreditam. Aí é complicado, né? Encontramos também vestígios de casas da Palestina, da época de Jesus, que não usavam telhas e que explica, por exemplo, uma passagem do Evangelho que fala que um paralítico passou pelo telhado, quer dizer, na verdade não eram telhas, era um teto de palha que podia ser facilmente retirado. Da onde que ele tirou isso? Tá vendo? O texto fala telhas. Por quê? Telhas, galera, era o ambiente, por exemplo, de casas romanas, né? De casas dali da cultura de Roma. Aí, ali na Palestina Antiga, era como se fosse laje, né? Aí o que ele tem que falar? Que não eram telhas, eram palhas, né? Porque se for telha, é que o autor não tá ali, o autor tá em Roma, entendeu?
O autor está em outro local que não é compatível com o local que está sendo mencionado ali na Bíblia. Aí o cara dá o migué, entendeu? Entende como que eles fazem exegese? Eles vão colocando no texto que o texto não fala. O texto fala telha. Aí ele já fala, não era telha, era palha. Aí complica, né, meus colegas? Aí complica. Então, com certeza, novas informações virão nas próximas décadas. Vai ter mesmo. Nova informação, né? Nas próximas décadas, né? Vão encontrar o Jesus histórico, porque até agora não tem nada, né? Só vocês vão percebendo como que é a tática, hein? Percebam como que é a tática, meus colegas. Agora, para quem crê, para quem acredita em Jesus, no Cristo, essas descobertas que se anunciam não podem acabar fazendo com que Jesus fique menor do que Cristo, evidentemente, no futuro? Acho que não, por uma razão, Panunzio. Os evangelhos, eles são textos de reverência, não são textos históricos. Opa! Agora eu gostei, hein? Agora eu gostei. Finalmente, alguém com uma fala sensata, né? Parabéns ao Cortella, exatamente. Os evangelhos são textos de fé, não são textos históricos. A galera tá tentando extrair como se fosse uma bibliografia de Jesus dos evangelhos, cara, sendo que eles são narrativas fictícias, narrativas de fé. É tudo ali alegórico. Aí os caras querem tirar, não, aquilo ali aconteceu, né, gente? O paralítico desceu, né, e foi curado. O paralítico desceu e foi curado por Jesus. Um texto de fé. Aí os caras botam como se fosse um texto verídico, né? Complicado, hein, meus colegas. Paulo tá falando lá que recebeu de revelação de Jesus a Santa Ceia, e o cara tá falando que é histórico. Aí complica, que ele não leu os outros não, né? Ele não leu Lucas, que ele tá lá no futuro lendo Lucas. Aí é foda, cara. Em nenhum momento se pode supor que aquela descrição que ali aparece, ela tem um componente de natureza científica, de comprovação. Tá? Aliás, caralho, refutou o Chevitarese e refutou o Funari, né? Refutou o Chevitarese e o Funari. Caraca, que doideira, hein? Caraca, a Cortella tá sensata aí, pelo menos, né? Que isso, cara. Da maneira, é preciso entender que aquelas histórias, elas são improváveis, mas não impossíveis. O senhor está se referindo, inclusive, aos milagres, por exemplo? Não, as histórias em geral. Quer dizer, quando eu digo que é impossível, eu estou dizendo isso nunca existiu. Quando eu digo que é improvável, eu estou dizendo que não pode ser provado. Não pode ser provado desde agora. Pode ser que se encontre em situações, né, dessa natureza. Agora, o que está por trás, que é uma força muito grande, é a força da fé. Volto à ideia. A Bíblia, ela não é uma narrativa, ela tem narrativas. Há coisas na Bíblia que elas coincidem com os tempos, com os modos, com os costumes, e outras que são de natureza eminentemente religiosa, que estão marcadas pela perspectiva exclusiva da fé. Algumas pessoas acreditam que o texto bíblico ele é literal, isto é, ele é mesmo aquilo que aconteceu. Mas isso não é consenso dentro das várias formas de cristianismo, nem hoje, nem na história. Professor, sensacional aí o que o Cortella falou, e galera, tá vendo? Não é difícil. Não é difícil. Cortella aí, parabéns, tá? É exatamente isso. As pessoas têm que saber separar. Cara, isso aqui não é um texto literal. Isso aqui é um texto metafórico, um texto de fé. É texto que tá tendo um milagre ali. Aí a galera quer botar aquilo ali como sendo histórico. Quer botar aquilo ali como sendo real. O cara falou, né? O paralítico desceu. O paralítico desceu pra quê? Pra ser curado. Aí o cara tá botando como se aquilo ali fosse real, cara. Meu pai. Gente, é complicado demais. Aí sabe o que me lembrou? Esse negócio de o barco era parecido com o de Jesus? Me lembra isso aqui, ó. Olha, bom, seria bom que a gente começasse esse nosso texto hoje aqui, ó, falando o seguinte. É claro que existem muitos mitos em relação a quem foi Jesus de Nazaré. Há controvérsias e o próprio Jesus é um mito. Hoje virou moda no mundo inteiro a discussão da não existência de Jesus de Nazaré. É claro que é hoje que vai virar moda isso, que hoje isso vai ser discutido, porque antigamente se você discutisse isso, você ia parar na fogueira, né? Você era morto. Que você está aqui hoje para provar o contrário. Todo mundo diz que é um mito como foi o rei Arthur, enfim, que nunca existiu de fato, e outras coisas que povoam a mente de gente incrédula, sei lá.
Mas existiu um homem mesmo chamado Jesus de Nazaré? Rony, É o mesmo? A pergunta é, existiu mesmo de fato um homem chamado Jesus de Nazaré? Vamos ver a resposta, hein? Um homem narrado pelas escrituras sagradas? ótimo, foi bom você fazer essa pergunta, porque na verdade ela implica em duas coisas. Sim. Se Jesus existiu e se ele de fato é aquilo que a Bíblia diz, porque quando a gente fala mito, o mito pode ser criado de duas maneiras. Pode haver o mito como a Chapeuzinho Vermelho, que é um mito que nunca existiu, e o mito do Tiradentes, que é aquele Tiradentes retratado de roupa branca e tudo mais, com aquela com aquela cabeleira grande e tudo mais. Em princípio, deixe-me dizer que, embora eu creia piamente que Jesus Cristo é um personagem histórico, com confirmação histórica e condizente com aquele que a Bíblia apresenta, devo também admitir que existem mitos sobre Jesus. Vou dar um rápido exemplo. Ele fala que tem confirmações históricas sobre Jesus. Qual delas? Nenhuma. Não existe isso, galera. Não existe. Tudo que tem é fraude cristã tardia e Bíblia. Só tem isso. Vocês já acabaram de ver os caras mesmo da arqueologia falando que não tem nada, que eles não encontraram nada, que não possui nada. Aí vem o Rodrigo Silva falar que tem, que possui, né? Aí é complicado, né? Olha, uma das grandes paixões da minha vida é a arqueologia. Cheguei a fazer vestibular para geologia porque eu queria ser arqueólogo. Isso é uma paixão que eu tenho. E você trouxe alguma coisa aqui para, de certa forma, ilustrar a veracidade dessa história. Ó, olha o que vai ilustrar, tá? Ilustrar a veracidade da história de que Jesus existiu, tá? Então, olha só, aqui tem uma cambuquinha, moeda e uma réplica de um pé com prego. Tudo isso aqui é réplica. Aí ele vai ilustrar com isso aqui que Jesus existiu. Olha as evidências arqueológicas, galera. Ai, meu pai. Que você mostrasse pra gente. Eu sei que a arqueologia normalmente confirma. Ela confirma a existência de muita coisa. Claro. Que pode ser discutível. Eu queria que você me ajudasse nisso aí. Eu sei que você trouxe alguns objetos. Olha aqui, galera, a cambuquinha, né? A cambuquinha que prova que Jesus existiu, tá? Isso aqui prova que Jesus existiu, tá? Isso aqui é a prova. Jesus tomou um vinho aqui nisso aqui, tá? É a prova dos caras. Da sua existência. Essas moedas, por exemplo, que eu estou vendo ali, remete àquela parábola, né, da viúva, né? Na verdade, não é uma parábola, foi um episódio real mesmo, ocorrido. Tá, conta. O Evangelho diz... Foi um episódio real, tá? Não foi, né, mentira inventada pelos autores, não, tá? Foi real. Como é que ele sabe disso? Ele tem fé na Bíblia, né? Antes, deixe-me apenas esclarecer, foi bom que você usou esses objetos ilustram. Porque alguém que aceita vai falar, mas onde é que isso aqui prova a existência? Eles ilustram. Sobre a existência dele, nós podemos falar daqui a pouquinho. Entendeu? Só ilustra. Existência mesmo não tem nada, galera. Não tem nada. Isso aqui nem ilustra nada não, tá? Isso aqui ilustra o quê? Na cabeça deles, que é alguma loucura deles. Que nem ilustrar a existência de Jesus ilustra. Isso aqui são réplicas de objetos comuns na época. Prova que Jesus existiu? Não. Assim como uma televisão hoje não prova que o Homem-Aranha existiu. Assim como um carro hoje não prova que o super-homem existe. Que loucura! Encontro de Jesus com a mulher no templo, houve um episódio nos evangelhos, e eu vou pedir a sua ajuda aqui, para nós mostrarmos junto com a câmera aqui para o telespectador em casa. Esse é um cestécio? Esse aqui e esse aqui é um denário. Tá. Olha, o Rony, você tá bom, viu? Você imagina, gosto foi um disso. excelente cantor, mas poderia ter sido um excelente arqueólogo. Veja bem, denário. Uma mulher chegou no templo e deu 2 moedas que a Bíblia fala que são leptons. Ó, aqui tem um denário, né? Na mão dele. O denário já era, com a imagem de César, por exemplo, só era comum depois de 70. Entendeu? Então aquela história ali já não é real. Já não é da época de Jesus, já é uma coisa inventada depois de 70. Entende? Como é que a arqueologia prova, na verdade, que Jesus não existiu? Que é tudo invenção ali? Moeda simples como esta, valia centavos. Jesus olhou e falou assim, essa viúva deu uma oferta maior do que todas as outras. Embora no templo só aceitassem moedas de prata, eu trouxe algumas réplicas de outras moedas aqui, que nós podemos ver em casa, a diferença da simplicidade das moedas. Ó, isso aqui é o denário, né? Que era a moeda que teria o rosto de César. Aí eu te pergunto, isso aqui só era depois de 70. Então as histórias de Jesus lá da década de 30 não procede. Só era comum lá na região depois de 70. Então,
né? Aí agora eu pergunto para você, isso aqui tá provando que Jesus existiu ou que não existiu? Que não existiu, né? Então, eles vão levar isso em consideração para falar para o público? Não, eles não vão falar, olha, essa moeda só era comum depois de 70, com o rosto de Tito, né? Aí complica, né? Simples. Mas existe uma realidade naquilo. Quando a Bíblia fala que aquela mulher deu tudo o que ela possuía, possivelmente isso era o que sobrara do dote que ela recebeu no casamento. As mulheres recebiam um dote especial, Sim. que era um seguro de vida para ela. Lembremos, era uma época de machismo. A mulher não tinha tanta ascendência social como tem hoje. Embora, Não tinha nenhuma nenhuma. Social. Então o pai dava para a filha algumas moedas para caso o marido fosse para uma guerra e não voltasse. Essas são réplicas. Fosse para uma guerra e não voltasse, houvesse uma guerra, qualquer situação, ela poderia usar aquele dinheiro para sobreviver. Certo. E como ela doou as últimas moedas que ela possuía, com certeza era o que sobrou do dote dela. Agora, já que eu mostrei algo em réplica, agora eu quero mostrar o original. Corpus Christi, né? Acabou de acontecer agora, essa semana. Foi. Não é? É uma tradição católica, não é de toda a cristandade, mas os católicos entendem que numa época do ano é comemorado o Corpus Christi, uma questão da Eucaristia. Mesmo os protestantes têm também um valor para a Santa Ceia, que é a Eucaristia na versão protestante. Sim. E aqui eu tenho o original do período de Herodes. Você está brincando? Isso aqui é o período herodiano. Um típico vaso para colocar vinho. E aqui um copo, normalmente, que eles usavam para tomar o vinho. Então a Santa Ceia de Cristo provavelmente pode ter sido um copo como este. As pessoas pensam no Santo Graal como se fosse uma taça de ouro, cravejada de brilhantes e pedras preciosas. Eu estava esperando que isso aqui aparecesse. O Santo Graal realmente é uma lenda medieval. Lenda, lógico. Não tem nenhum sentido. É isso aqui, nós temos esses Agora, por tipos que de os atos aqui são... templários fizeram tanto, lutaram tanto para descobrir o Santo Graal, né? Galera, isso aqui, ó, é um objeto que ele tá falando que é original lá do período de Herodes, tá? Que ele vai falar assim, ó, isso aqui pode ter sido de Jesus. Mas é de um Jesus? Não. Então assim, galera, é muito frustrante, né? Porque o cara, o apresentador, ele perguntou se Jesus de fato existiu. O que ele vem? Com um cambuquinha, né? Falando assim, ó, isso aqui pode ter sido de Jesus. E as pessoas acreditam, cara. E as pessoas falam, olha, aqui que Jesus bebeu, né? As pessoas não entendem que todos esses objetos aí, não existe nada de Jesus, de seus seguidores, dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Não tem nada. Sabe o que é nada? 0 vezes 0 vezes 0 é nada. Foi uma resposta simples, propaganda. Embora o marketing seja um movimento moderno do século XX, a propaganda já existe desde que o mundo é mundo. Sem dúvida. E você quer dominar as massas, coloque uma ideia para elas. Aliás, Nietzsche dizia... quer dominar a massa, coloca uma ideia para ela. Qual foi a ideia que foi colocada? Cristianismo, Jesus. Jesus é uma ideia criada como propaganda anti-judaica pelo Império Romano. Entenderam? Que nenhum homem é tão... Adoro Nietzsche. Exatamente. E lê-lo não é simples, sabe? Tem que fazer uma hermenêutica. Nietzsche fala, nada aprisiona mais o homem do que as ideias que você coloca na cabeça dele. Exatamente. E Nietzsche falava que cristianismo é platonismo para as massas, né? Então, o marketing acaba sendo uma dessas ideias. Eu mostrei isso aqui, Rony, no outro programa que eu estive com você, mas eu quis trazer de volta essa peça aqui por 2 motivos. É um cravo. Um cravo colocado num calcanhar e tem relação direta com o modo como Jesus foi crucificado. O original. O modo como Jesus foi crucificado já parte do pressuposto que Jesus existiu e que ele foi crucificado em vida real, né? Numa realidade. Aí ele traz isso aqui para ilustrar também, tá? Então, de Jesus tem alguma coisa? Não existe, cara. Desse cravo foi encontrado em Israel depois da Guerra de 6 Dias e foi um corpo de um único crucificado encontrado. Aqui está o que seria o calcanhar dele e um prego, um cravo colocado aqui. Isso aqui nos deu uma ideia de como os crucificados eram colocados. E, para que o telespectador possa ter uma noção, eu tenho aqui 2 pregos originais usados em crucifixão. Como é que a gente sabe que eram usados em crucifixão? Esses pregos, geralmente, deixa eu mexer aqui para ficar mais fácil para a câmera achar, eles eram geralmente encontrados em túmulos de judeus. Eu não sei a explicação, ninguém sabe, mas os judeus do primeiro século costumavam guardar pregos de crucifixão em bolso e até ao serem sepultados junto com eles. Então é muito fácil encontrar pregos romanos de crucifixão em túmulos judaicos. Eu tenho 2. Por que não encontraram esses pregos lá no túmulo de Jesus? Por que não tem isso aí? Não tem um túmulo de Jesus e os pregos lá? Porque esses túmulos que tem aí, galera, é tudo da Santa Helena, tá? Século IV pra lá.
Santa Helena que foi lá e começou a inventar esses túmulos. Agora vamos ver o que a doutora Juliana de História fala sobre evidências do Jesus hipotético. Vamos lá. O que a gente sabe sobre o Jesus de língua aramaica? Nada. Tudo que a gente sabe sobre Jesus já está sob uma perspectiva grega. E de novo, 20 anos depois. Então não dá para a gente ficar pensando esse ambiente palestino. Então o que a gente aprendeu sobre Jesus? Que não existe absolutamente nada sobre ele ou seus seguidores no primeiro século. Não tem nada, tá? E o que vai ter depois é Bíblia, texto teológico, texto mítico, texto que tem ali coisas que são alegorias criadas para se passar uma mensagem, principalmente uma mensagem de domínio do Império Romano sobre as pessoas, tá bom? Então se você quer acreditar aí nas historinhas, né, dos historiadores, dos arqueólogos, que trazem objetos de outras pessoas e tentam transmitir a ideia para você de que aquilo ali talvez tenha pertencido a um seguidor de Jesus, que talvez tenha pertencido ao próprio Jesus, aí é com você acreditar nisso. Mas arqueologicamente falando, historicamente falando, nós não temos nada de Jesus. E tudo que temos são tardio. O próprio Paulo é um texto tardio que eles botam como sendo anterior. Como acabei de provar para vocês, Paulo está fazendo referência a Lucas. E Lucas já está copiando Marcos, provavelmente Mateus também, então já estaria depois de Lucas. Quantos anos não seria depois disso? Depois da década de 70. E outros vídeos já provei também, trouxe outras evidências de que Paulo está depois da década de 70, como Romanos 11, do 11 ao 22, né? Como também 1 Tessalonicenses 2,16, como outras demandas como a de Colossenses, que vai demonstrar também que está depois do Evangelho de Marcos, no ir de pregar evangelho, dos evangelhos, tudo depois dos evangelhos pregando demanda. Então, galera, não tem condições. Não existe evidência e tudo aponta para a criação, fabricação desse personagem para atender uma demanda imperial. Então tá aí, vocês tiveram a prova de vocês, não acreditem em mim, né? Vejam com os próprios olhos de vocês e ouçam com os ouvidos de vocês e tirem as suas conclusões. Um grande abraço, valeu, falou, fui, tchau, tchau, tamo junto!